estou um pouco ocupada, né? João está entregando para vocês uma relíquia de terceiro grau da Beata Benigna, né? Porque a de segundo e de primeiro grau são venerações públicas, né? E a de terceiro grau a gente pode ter o domínio particular da gente. No verso tem a oração aqui na canonização e a gente pede que as pessoas rezem conosco. Olha, Benedita Cardoso, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Maria da Penha Leodoro, eu moro aqui na vila e faço parte da comissão de acolhida aqui do santuário. Benedita Cardoso nasceu no dia 15 de outubro do ano de 28. Era a quarta filha de um casal de camponeses pobres. Eles não tinham casa própria, eram moradores. Hoje a Benedita, a mãe engravidou novamente. Na gravidez ficou viúva. Quando foi ter o bebê, que seria o quinto, ela teve complicações no parto. Conta a história que esse bebê nasceu vivo, que ele foi batizado, recebeu o nome de Antônio, mas que essa criança logo falava. Mais uma era praticamente cega. E a outra tinha asma. Asma hoje é uma doença que você controla com bombinhas, com inalação, mas antigamente não era assim, né? Quem tinha asma era um sacrifício grande. Por conta disso, Benedita foi uma criança que cresceu auxiliando muito nos afazeres domésticos. E assim, naquela época a gente não tinha água canalizada, nosso abastecimento era feito com pote, onde se buscava água em assim ou em riacho. Também não tinha prédio escolar. Eu também. Eu costumo brincar que não cresci por isso, né? O pote me afundou. E assim, a gente também não tinha um prédio escolar. Mas na vila tinha uma casa grande e na sala da casa grande tinha um montador de sala de aula muito sério. Benedita fazia parte da turma e da turma fazia parte de um rapaz chamado Raul. Olha, ela nasceu em 15 de outubro de 28. 24 de outubro de 41, às 4 horas, ela pega o potinho dela para fazer abastecimento da água da casa. Na volta, esse colega de sala chamado Raul dá uma espreita. Se aproxima, tira o pote da cabeça de Benedita e começa a sediá-la. Como ela não aceitou as investidas, ele começou cortando os dedos da mão, ele fez uma perfuração na altura dos rins, ele fez uma na fronte, ele praticamente envenenou. Benedita teve morte imediata. Raul chegou em casa ensanguentado, lavou o facão, que era um facão de cozinha, e quando questionado pela família o que tinha acontecido, ele disse que tinha mandado um DU, que para muitos é Deju, e afinal de contas é o lagarto branco que tem por aqui. E assim, embora tenha havido uma comoção muito grande com a morte de Benigna, a princípio ninguém associou a Raul. Raul foi descoberto depois, e por incrível que pareça, por uma brincadeira. Tinha um sapateiro na vila. Raul chegou e sentou na janela da casa do sapateiro, e o sapateiro olhou para ele e fez uma brincadeira. A polícia fazendo diligências, né? Muita gente presa inocentemente, e o sapateiro brincou com ele. Benigna, ou melhor, Raul, disse que a polícia vem te pegar, que foi tudo que matou Benigna. E a reação de Raul foi tão espalhafatosa que ele passou a ser o principal suspeito. Quando ele foi detido, ele confessou que era ele o matando. Só que Raul também não era maior de idade. Ele era bem mais velho que Benigna, mas ele não tinha 18 anos ainda. Então ele cumpriu uma pena numa casa para menores infratores na cidade de Maracanaú, que é uma cidade metropolitana da nossa capital, Fortaleza. E conta a história que quando ele terminou essa pena, ele foi morar para São Paulo, e que lá ele construiu família. Como aconteceu em 41, foi embora toda a família de Raul, e foi embora os 3 irmãos biológicos de Benigna. E assim, gente, a fama de santidade, ela não demorou a vir. O acontecido foi 24 de outubro de 41. No final de 42 para o começo de 43, já tinha pessoas de outras localidades aqui, fazendo promessa, conseguindo que essa proteção dessa menina. No ano de 44, aqui na frente já tem um cruzeiro, que era muito comum a gente encontrar formato de mama, de cabeça, de braço, de pernas. Tinha sempre velas acesas, trança de cabelo com fitas coloridas, ramalhete de flores que o pessoal deixava aqui como fotos. Eu nasci e cresci nessa comunidade. Eu fiquei fora só 1 ano e meio. E assim, de tanto ver as pessoas pagando promessa aqui nesse cruzeiro e como no local do martírio, a gente passou a chamar de Santa Benigna. Aqui a gente da vila, da circunvizinhança. E na nossa ignorância, a gente nem sabia que tinha que estar lá na igreja.
né? A gente chamava de Santa Benedita e pronto. Um rapaz de Santana, que o nome dele é Raimundo Sandro Cidrão, ele é professor, escritor, historiador. Quando ele é professor, descobriu uma deficiência muito grande na história da nossa cidade de Santana do Cariri. Então ele pegou um grupo de alunos e começou a fazer uma pesquisa. Ele queria saber quem tinha sido a primeira parteira, a primeira professora, como tinha surgido a primeira rua. E aqui é muito perto de Santana, são só 2 quilômetros. Quando ele chegou nessa comunidade, ele se encantou com a história de Benigna. Era uma história que ele já sabia, mas aí ele teve a oportunidade de conversar com os contemporâneos dela. E aí ele foi muito feliz porque escreveu um livro com o título Ainda Resgatando, e nesse livro ele colocou um capítulo com essa história. Foi justamente esse livro que chamou a atenção do Potiguar, um rapaz do Rio Grande do Norte, que o nome dele é Ari Gomes do Nascimento, e foi ali que veio aqui e nos incentivou a criar uma comissão e fazer alguma coisa em torno do nome Benigno, para deixar uma relíquia aqui, né? E a segunda era que a gente localizasse o processo judicial. Gente, esse processo, a gente ficou assim muito louca, porque na época Santana não era comarca, a gente pertencia a 2 cidades, Crato e Assaré. E Santana foi a primeira cidade que desistiu de procurar. E aí, depois, o nosso coordenador, quando a funcionária do fórum encerrou o prazo que ela tinha ganhado para procurar esse processo, o nosso coordenador pediu: vamos fazer o seguinte, já que você não tem mais tempo, toda tarde eu venho aqui para o fórum, você vai me dando as pastas que você não localizou e eu vou tentando. Ele achou a sentença. A sentença já é, quando está tudo concluído, né? Tudo concluído, já dizia quem tinha sido o algoz, quem tinha sido a Marta e tudo mais, mas a gente queria um processo. E o processo foi encontrado muito parecido com o ponto de luz, como foi esse caso da frase do Batistério, como foi a vinda do Monsenhor. Porque eu não concluí a vinda do Monsenhor, daqui a pouco eu concluo o que aconteceu, viu? E aí, gente, quando foi no dia 3 de outubro de 2019, a gente recebe a confirmação que o Papa Francisco tinha assinado a beatificação. Aí muita gente pode perguntar: tem o primeiro milagre? Para a Igreja Católica não é necessário um milagre para a beatificação? É sim, gente, mas no caso de Benigna, o que foi estudado foi o martírio. E vocês vão até assim, é um pensamento meu, e muitas vezes quando a gente diz, as pessoas concordam com a gente. Na minha cabeça, Benigna não sabia o que podia acontecer com o corpo dela. Primeiro, porque entre 28 e 41 não se falava de sexualidade como se fala hoje, era um tabu entre pais e professores, ou pais e alunos, pais e filhos, alunos e professores. E Benigna não teve a figura masculina na vida, porque o pai biológico morreu assim que ela nasceu, ela não teve pai adotivo, ela teve um irmão. Né? Mesmo assim, ela preferiu morrer para não ficar. Então, essa solenidade, quando o Papa Francisco assinou, ficou marcada para o dia 21 de outubro de 2020. Mas a pandemia não deixou acontecer. Gente, e o dia 21 não é uma data aleatória, né? Porque Benigna nasceu no dia 15 de outubro de 21 e foi batizada no dia 21 de outubro de 28. Ou melhor, ela nasceu em 28 e foi batizada em 28. Nasceu no dia 15 e foi batizada no dia 21. 6 dias de nascimento, né? E aí o que acontece? A pandemia não deixou 2020, não deixou 2021, mas essa solenidade aconteceu no dia 24 de outubro de 2022. E para a gente foi uma alegria muito grande. Eu posso dizer para vocês que foi uma das maiores alegrias que eu senti foi quando eu vi o Papa Francisco pedindo uma salva de palmas para a mais nova beata brasileira, a primeira beata do Ceará, Benigna Cardoso da Silva. Né? E nós criamos essa comissão em 2004. Ela é tão recente que eu tenho que fosse de ontem. A gente criou essa comissão, a gente celebrou a primeira missa, dia 24 de outubro de 2004, a gente conseguiu um público bom só da circunvizinhança e a gente foi motivada a fazer a segunda, a terceira, a quarta. Em 2010, a gente conseguiu sensibilizar a Diocese do Crato, que é a nossa diocese. Nosso bispo da época, que hoje é nosso bispo emérito, Dom Fernando Panico. E Dom Fernando sempre foi muito sensível à causa quando a gente começou a contar a ele. A região do Cariri tem muitas famas de santidades, né? E toda vez que Dom Fernando encontrava com a gente, ele dizia: me conte mais um pouco da história dessa menina. E aí ele participou, ele presidiu a missa do dia 24 de outubro de 2010. Já nessa missa, ele disse que estava vendo com um olhar de pastor muito adiante e ele não podia deixar aquele momento sem pedir que a paróquia criasse uma comissão para trabalhar o processo de beatificação. Para a gente já foi assim uma coisa
está todo mais à frente. E quando ele pediu a criação da comissão, a gente logo entendeu, né? Que ele estava dando abertura para que fosse trabalhado esse processo. Mandou para a gente o padre Paulo Lemos, que veio com experiência muito grande de Romaria, porque veio da Basílica Nossa Senhora das Dores do Juazeiro. E foi o padre Paulo que criou essa comissão, em 2011. E aí a gente começa a fazer o levantamento da documentação que é necessária. A gente precisava de uma cópia do certidão de nascimento, de uma cópia do certidão de óbito, de uma cópia do certidão de batismo. E quando a gente localiza a certidão de batismo, para a gente ver uma surpresa que eu chamo o primeiro ponto de luz. Aqui tem uma cópia, bem no cantinho do lado direito, tem um escrito que eu posso garantir para vocês não foi o calor do momento, porque esse padre realmente conheceu Benigna. Não foi ele que fez a primeira, não foi ele que batizou Benigna, mas foi ele que fez a primeira Eucaristia dela. Eu digo que não é o calor do momento, porque ele faleceu em 79, e como a gente diz, só criamos a primeira comissão em 2004. Mas ele teve uma iniciativa que só o Divino Espírito Santo tem tocado. Porque o padre Cristiano teve a iniciativa de ir até a secretaria da paróquia, localizar os livros batistério, procurar o batistério de Benigna e escrever a seguinte frase. Olha a profundidade da frase. Ele escreveu assim: morreu martirizada às 4 horas da tarde do dia 24 de outubro de 1941 no sítio antigo, heroína da castidade. Que a sua santa alma converta à freguesia, sirva de proteção às crianças e às famílias da nossa paróquia, são os votos que façam nossa santinha. E essa frase nos encantou. Quando a gente descobriu, aí foi feito um estudo, né, de que a letra realmente do padre Cristiano Coelho, Dom Fernando, nosso bispo, ficou muito encantado.